Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o Vida Inteligente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu costumo brigar bastante, não. Eu gosto desse tema, apesar de nunca tê-lo abordado, mas sempre que aparece, como eu vivo no meio dessas coisas insólitas e tal, então sou obrigado a conhecer truques, falhas de interpretação, outras coisas que podem acontecer, principalmente o tema do nosso programa de hoje, que é pareidolia, olha só. Pareidolia, muita coisa, você olha, tem a cara, olha a nuvem em forma de coelho, olha a nuvem em forma de Nossa Senhora Aparecida, a montanha que parece um gigante deitado, e por aí vai, por aí vai. Isso chama-se pareidolia, e nós vamos falar sobre isso, e muito mais além. Nós vamos falar sobre pareidolia da criação. Olha a ousadia, né? E para isso, eu tenho um convidado super especial que conhece astronomia, que conhece geociências, que conhece muitas coisas, e ele me surpreende dia após dia, depois de mais de 30 anos que nós somos amigos e convivemos aí. É o professor Paulo Araújo Duarte. Como é que você está, Paulo? Tudo bem? Eu Olá, Greg. fico feliz quando te recebo aqui. Tudo bem, tudo tranquilo. Prazer estar mais uma vez aqui com você e com todo o pessoal que acompanha o Vida Inteligente, né? E estamos aí para mais esse desafio que você me fez, É verdade. a idolia da criação, mas estamos a postos aí para conversarmos, né, sobre esse tema que é muito interessante, por sinal. Então Tem vamos lá, muita mas coisa para nós conversar. não tenha dúvida. Então, antes disso, eu quero passar para vocês o que foi encaminhado na divulgação do nosso tema de hoje pelas redes sociais. Eu vou dar uma lida aqui, onde está, e aí vocês vão saber o que nós vamos falar hoje. Cadê? É isso, deixa eu pegar aqui para ver o que está. Olha lá, eu mandei isso aqui, está nas redes sociais, mandei para a mala direta. Nosso cérebro é um criador incansável de significados. Onde há apenas manchas, nós vemos rostos. Onde há nuvens, enxergamos animais. Onde há ruídos, ouvimos vozes. Esse fenômeno chama-se pareidolia. Buscamos significados onde muitas vezes não há nada além de acaso. É nesse espaço entre o real e o imaginário que nasce a pareidolia. Somos criadores de significados. Onde há o nada, inventamos um tudo. Onde há apenas forma sem intenção, tecemos narrativas. Cadê? Me perdi aqui. Ai, nossa Senhora. Isso, vixe. Isso. Onde o mundo é silêncio, nós o transformamos em sons. Ela não é apenas um truque da mente, a pareidolia. É um reflexo profundo de quem somos. Mostra nossa incapacidade de aceitar o vazio. Olha que legal que nós vamos conversar hoje. Nossa necessidade de transformar o caos em forma. Outro dia nós falamos de caos no programa aqui, né? O acaso em sentido. Nessa conversa, vamos explorar como a pareidolia se manifesta na visão, na audição, na espiritualidade, na ciência, nas religiões, na psicanálise e por aí vai. E também o que ela nos revela sobre a mente humana. Porque, no fundo, falar de pareidolia é falar de nós mesmos, seres que não apenas percebem o mundo, mas o reinventam a cada instante. Tudo que passa por nossos sentidos é filtrado por um espectro limitado de percepções. Portanto, o mundo em que vivemos é ilusório, maia, né? Pois toda a verdade está fora ou além de nossas percepções. Vivemos dentro de uma bolha de pareidolias. Olha só o que nós vamos conversar hoje, que é muito interessante. Quando eu conversei com o Paulo, nós estávamos conversando, a gente conversa frequentemente aqui, né? Ele manda sempre pensamentos, reflexões que ele tem, os lançamentos de livro. É um homem que me surpreende todo dia. Eu estava brincando com ele antes da gente começar o programa aqui. Agora ele virou compositor. Quem sabe um dia ele publica aí para vocês. Então, quando ele me falou da pareidolia, eu falei, pô, Paulo, adorei
essa perspectiva da pareidolia. Porque pareidolia, muita gente sabe o que é, né? É isso que eu disse no começo do programa. Mas dessa forma que ele me propôs, assim, não propôs nada, ele começou a falar e eu falei, opa, eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre isso que interessa para muita gente, vai fazer com que muita gente se interesse por isso também, essa nova visão, que é uma visão macroscópica. Nós estamos acostumados com uma visão sempre microscópica das questões, né? É muito mais cômodo para nós também. Não temos que explicar nada. Aprendeu aqui, pronto. Bate e volta, Ctrl+C, Ctrl+V e por aí vai. Paulo, como é que você quer começar? Vamos lá. Nossa, o assunto, nós temos um leque aqui para começar. Eu deixo o comando da dissertação para você. E aí eu vou interrompendo para as dúvidas que certamente vão me surgir. Em primeiro lugar, eu acho interessante nós dizermos o significado, não é, de pareidolia, porque vem lá da sua terra, não é, o grego? Isso. Vem da língua grega. O para, que quer dizer além, e eidolon. Eu acho que a pronúncia é essa, eidolon, que é imagem, quer dizer, para além da imagem. Isso. Entende? Então, a pareidolia é isso, você tem uma imagem, mas o cérebro projeta outra imagem para você. Tá? Então, é a pareidolia, foi aquilo que você disse, ver rosto em nuvens, em paredes, em vitrais, etc, etc. Tá? Como também escutar, mas vamos conversar sobre isso. Agora, eu acho interessante nós começarmos procurando mudar um pouco essa visão que nós temos de pareidolia sendo uma fantasia apenas, uma brincadeira do nosso cérebro, entende? Porque, na verdade, a pareidolia é um processo mental de sobrevivência. Então, ela tem um valor enorme na nossa vida. Vou explicar isso. Veja, por exemplo, o homem primitivo, precisando caçar, precisando pescar, enfim, entrar no meio do matagal, e, de repente, ele ouve um barulho qualquer entre a folhagem. Opa! Ele fica com medo e se protege. Quer dizer, então, a pareidolia é isso. Você pensa, você fica com medo e aí, então, vê uma imagem escura lá por trás de uma árvore. Quando você está caçando, opa, deve ser um leão que vai me devorar. Então, fica com medo. Então, a pareidolia, na verdade, é um processo mental de proteção, de sobrevivência, de possibilidade, digamos, de reprodução da espécie. Projeção, né, Paulo, também? Uma projeção mental. Sim, é projeção, mas é uma projeção para nos proteger, que permanece, inclusive, até hoje. Então, ela não é, a pareidolia, não é uma banalidade, entende? Não é uma brincadeira do nosso cérebro, não é um erro, digamos, pode ser até um erro, mas um erro entre aspas, que é para nos proteger. Então, a pareidolia eu tenho olhado dessa forma, como um processo mental de sobrevivência para nos proteger. É proteção, entendeu? Então, não é uma coisa qualquer, não é uma banalidade, não é uma brincadeira, não, é uma coisa muito séria, que permanece até hoje. Até hoje ela permanece no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro está sempre trabalhando, não é? E toda essa pareidolia, elas são imagens, sons, tudo que passa pelos nossos sentidos é filtrado por esses nossos sentidos. Agora, principalmente, a visão e a audição é que são os dois sentidos mais
agudos, aqueles que estão 24 horas por dia em estado de alerta. Me chamou a atenção essa coisa de. Me chamou a atenção porque a gente nunca pensa, e tem muita coisa que a gente não pensa, está evidente a questão da pareidolia auditiva, né? É interessante isso. Pensei que era só. Eu estava limitado no aspecto só da visão, só visual essa pareidolia. Não, mas não isso. É mais ampla do que isso, né? Sim, sim, é mais ampla. A pareidolia nós podemos analisar sob o ponto de vista da ciência, da filosofia, do misticismo, das religiões, da psicanálise também, entende? A parte auditiva também. Veja, por exemplo, tem pessoas que se especializaram. Eu já vi alguns vídeos, principalmente mais no passado, pegando o rádio em ondas curtas, quando nós não tínhamos o rádio pela internet. Hoje em dia, o rádio está migrando para a internet, né? E as faixas estão ficando mais limpas. Agora, a pessoa pegando no rádio, principalmente em ondas curtas, que são aquelas ondas que vão mais lá no alto, na atmosfera, e voltam e circulam o globo inteiro. Então, pegando, sintonizando fora das estações de rádio e tentando pegar ali algum sinal, alguma voz, alguma coisa, entende? Isso é a pareidolia, como é também casos, pessoas que fazem o seguinte: pegam uma música, uma letra estrangeira, geralmente em inglês, e ali num trecho a gente ouve como se fosse português. Então, quando eles colocam a legenda, aí a gente se liga, puxa, parece mesmo, mas é pareidolia, é o nosso sentido, o nosso ouvido, o nosso cérebro nos enganando. A música é em inglês e a gente escuta em português. Verdade, verdade. Não é? Paulo, eu quero aproveitar esse gancho, principalmente na sua área. Você é astrônomo, sei lá, décadas, né? Como é que no céu, o objeto do seu estudo, das suas pesquisas, é um dos maiores campos da pareidolia lá, né? Tanto que nós temos constelação do Leão, constelação do Touro, isso aqui porque o formato daquelas estrelas, daquele conjunto de estrelas, o homem foi lá, sei lá quem, né? Traçou umas linhas e montou os bois, o escorpião, o carneiro, e todas essas questões que deram origem até aos signos. Como que você vê essa questão da pareidolia na astronomia, Paulo? Como é que você lidou com isso a vida inteira? Primeiro, eu lidei sob o ponto de vista da astronomia, da ciência em si. Mas, quando você me propôs esse tema, a partir de uma conversa, de um vídeo, inclusive, que você me enviou, não é? Esse vídeo era o narrador mostrando imagens feitas pelo o West, né? O James West. O James Webb, o telescópio James Webb. E ali o narrador, em cada imagem desse telescópio, feitas por esse telescópio, ele via a mão do Criador. É isso então, aí. Ele estava buscando o Criador, não é? Um Deus, enfim, não é? O nome que quiser, mas um Criador. Tudo tão lindo, tudo tão bonito, então que só pode ser criado por alguém ou por algo, né? Que seria o Criador. Pois bem, então, a partir dessa nossa conversa, surgiu a ideia, porque eu disse para você: olha, isso aí é pareidolia da criação. Aí você disse: olha, gostei do tema, então vamos conversar sobre isso. Né? Por quê? Porque a pessoa olha o céu, o universo, na verdade, o universo nós podemos considerar uma grande arte abstrata, uma grande pintura abstrata.
E nós somos os intérpretes dessa pintura. Boa, bem colocado. E cada um, e cada povo, então, interpreta essa pintura, que é o universo, ao seu modo, de acordo com a sua cultura. Então, um exemplo. Nós enxergamos o Cruzeiro do Sul. É aquela cruz aqui que nos orienta, inclusive, para descobrir os pontos cardeais. Não é? Para nós, é o Cruzeiro, ou seja, é a cruz. Agora, para um povo da Austrália, o povo Burongue, por exemplo, eles veem um gambá, não é cruz. Olha só. Eles não têm conhecimento da cruz porque eles não são cristãos. Sim. Entende? Então, eles veem um gambá. E a história é a seguinte, é que esse gambá ele vive na copa das árvores. Então, para explicar o porquê ele vive na copa das árvores, então eles pegaram essa constelação aí do Cruzeiro e a história, então, diz que ele fugia da ema gigante e, para fugir da ema gigante, ele se colocou na copa das árvores e ali ele vive. Então, é um animal que vive lá no alto para fugir da ema gigante. Ora, então, isso é a cultura de um povo que está vendo lá no céu algo relativo aos seus conhecimentos, às suas histórias, às suas lendas, não é? Então, o céu ele aparece para todos os povos como um meio de orientação também, porque essas constelações foram criadas no sentido de dar orientação para nós, como, por exemplo, saber a época das estações do ano, né? As 4 estações do ano, saber a época da caça, da colheita, da pesca, do plantio. Então, o céu sempre nos orientou, sempre nos deu uma orientação para a nossa vida cotidiana. Entende? Então, não deixa de ser uma pareidolia enxergar um gambá lá no céu ou enxergar uma cruz lá no céu. Isso é pareidolia. Sim, né? sim. Então, eu vejo dessa forma. O céu nos orienta. E mais também, o grego, o nosso cérebro não se conforma com o caos. É que nós falamos ali, né, Auro? Nós já conversamos né, Isso. sobre isso. O cérebro não se conforma com o acaso, com o caos. O cérebro sempre quer botar ordem no mundo, sempre quer dar um sentido para as coisas, entende? Então, o nosso cérebro está sempre trabalhando nesse sentido, ele não se conforma com o caos. Então, ele cria essas imagens, essas ilusões para botar ordem no mundo. Eu acho que daí também surgiu a questão da divindade, né? Porque o homem olhava lá para cima, olhava tudo, não entendia o que era aquilo, e aí antropomorfizou a divindade e começou como é que se diz? A se ligar em alguém, isso que nós estamos falando, uma criação, um criador, essas coisas todas, né? Sim, exatamente. A pareidolia ela passa também pelas religiões, pelo misticismo em geral, porque imagine o homem primitivo ao olhar para o céu, principalmente naquela época antiga que nós não tínhamos a iluminação, não tínhamos as cidades com toda essa iluminação. Sem poluição, nada. Poluição também. Parece, você certamente já esteve em algum lugar assim escuro e vendo o céu, parece que o céu está ali perto, a gente consegue tocar as estrelas por dentro. Não é? Agora, imagine, então, no passado,
os seres humanos antigos vendo o cometa, vendo os meteoros passando, riscando o céu, vendo, de repente, uma estrela lá no céu forte, o planeta, que é o planeta Vênus, não é? Então, tudo isso causava espanto, não é? Então, o ser humano se sentia, digamos, um tanto desprotegido diante de tantos fenômenos. O trovão, o raio, tudo isso. Então, passou a criar mitos, lendas, para se sentir protegido. Nós não nos conformamos com o caos, não nos conformamos com o acaso e precisamos nos sentir protegidos. E aí vieram as divindades, toda a mitologia, todas as lendas, isso que você falou, não é? Então, o mistério, porque, veja, o mistério fortalece a fé. E as religiões trabalham isso muito bem. Os profetas trabalham isso muito bem, principalmente o medo. Principalmente o medo. Você já viu alguma profecia de coisa boa? Eu acho que não. Você me pegou de surpresa. Eu não lembro, não. Eu também nunca vi. Profecia é sempre de coisa ruim, para botar medo. E o medo fortalece a fé. Você é um ser desprotegido e precisa de algo superior, metafísico, que proteja você. E, geralmente, as profecias são apocalípticas. Entende? Então, o céu ajuda, não é? A transcendência nos ajuda a nos sentirmos protegidos, não é? Daí, então, serem criados os deuses e deusas, e tantos deuses e tantas deusas pelo mundo afora, pelas culturas variadas que nós temos. Que, na verdade, nós não temos uma humanidade. Nós temos várias humanidades, muitas culturas. Nós somos muito segmentados em tribos, em culturas. Verdade. Entende? Então, eu custo acreditar quando se diz a humanidade, como tem gente na área da ufologia que diz que acha que está cheirando, mas não sei o quê, ou o povo tal que está vindo para a Terra, como agora tem aí um negócio também de uma nave, né, grande que está vindo e tal. Ora, isso aí é uma forma da pessoa se sentir protegida. Não é? Vem alguém nos dar um amparo, ensinar a humanidade, mas é difícil pensar na humanidade como uma coisa só, porque os povos são muito, muito variados. Eu tenho pesquisado muito essas culturas pelo mundo, tem cada coisa, cada cultura, cada modo de se comportar, entende? De se tatuar, de ferir a pele como sinal de beleza. Aquelas mulheres, não sei se é em Bali, não é? Que elas colocam aqueles arcos no pescoço. E aí o ombro vai baixando e fica aquele pescoção. É cultura isso aí, né? Nós não podemos condenar, é cultura. Para eles é beleza. Não é? Então, nós somos segmentados em muitas tribos. Tá? Então, eu não consigo enxergar a humanidade como uma coisa só. Entende? Como uma unidade, né? Não somos uma unidade, né? Nós somos várias unidades. Exatamente. Você falou de outros campos, ô Paulo. Eu gostaria que a gente não esquecesse de abordar nenhum. Você falou da espiritualidade, você falou da psicologia. Eu queria que você ilustrasse bem isso aí para a gente poder ter uma visão maior. Sim, sim. Olha, o Grego, vamos ver, por exemplo, no caso da visão. Tá. No caso da visão, deixa eu pegar uma caneta aqui. No caso da visão,
Você leu ali no final daquela sinopse que nós vivemos em um mundo de uma bolha de ilusões, uma Isso. bolha de pareidolias, não é? Sim. O que quer dizer isso? Veja, por exemplo, eu tenho aqui essa caneta, então nós enxergamos um determinado espectro do campo luminoso, da radiação luminosa. Daqui para cá, nós não enxergamos. Daqui para lá, nós não enxergamos. Por exemplo, o infravermelho, o ultravioleta, são radiações que existem. Outros animais devem enxergar, mas nós não. Então, nós não enxergamos a totalidade, nós não enxergamos a realidade. Nós ficamos restritos a esse espaço da radiação luminosa. Então, o que nós estamos enxergando, e nós enxergamos as coisas, porque elas refletem a luz. Então, nós ficamos restritos a esse espaço aqui. Ó. O que está para a esquerda, o que está para a direita, nós não enxergamos. Então, nós vemos apenas uma parte da realidade. Boa. Tudo que nós vemos é um pedaço da realidade. Então, essa coisa de nós falarmos em verdade é ilusão, porque toda verdade é relativa. Toda verdade é relativa. Nós não enxergamos a verdade absoluta, a realidade absoluta. Só relativa, só um pedaço dela. E o mesmo se dá com o som também. Veja, agora vamos inverter. O som tem o grave aqui para baixo e tem o agudo lá para cima. Há uma determinada faixa no espectro sonoro que, a partir desse ponto aqui, o som grave nós não ouvimos mais. Incrível isso, é verdade. E daqui para cima também, o som agudo nós não ouvimos mais. A partir de determinado ponto, é incrível. Então, nós ficamos restritos a esse espaço aqui, não é, das ondas sonoras. Então, o que nós ouvimos também é um pedaço da realidade. Não é a realidade total. Então, é onde eu digo que nós vivemos dentro de uma bolha de ilusões, dentro de uma bolha de pareidolias. Então, devemos tomar cuidado com essa palavrinha mágica aí, verdade. Devemos tomar um certo cuidado, entendeu? Então, veja, nós falamos também alguma coisa relativa à arte abstrata, não é? Por causa do céu, né? Isso. O céu é uma pintura abstrata. Agora, eu já reparei, eu já estive em exposições de quadros, de pinturas, até porque eu tenho um irmão também que pinta nessa área da arte abstrata, e já percebi pessoas olhando um quadro abstrato, olhando esse quadro e tentando descobrir um rosto aqui, um cachorro ali, um gato. É isso. Por quê? Porque o nosso cérebro não se conforma com aquele caos que está na nossa frente. Nós queremos enxergar alguma coisa, mas isso é o nosso cérebro, é o nosso inconsciente, que nós pensamos até, fazendo aqui um parênteses, que nós pensamos que é o consciente que nos comanda. O que nos comanda é o inconsciente, aquilo que está lá no fundo. E aí você está olhando o quadro e o inconsciente está fazendo você enxergar. Enxergue alguma coisa. O inconsciente está dizendo, enxergue um cachorro, enxergue um carro. Porque o cérebro não se conforma com o caos. E a pintura abstrata, com todo respeito, não deixa de ser um caos, mas é um caos intencional do artista, porque eu considero a arte abstrata que ela tem um propósito: provocar
o espectador. Esse é o propósito da arte abstrata. E nós temos um exemplo muito claro naquele espanhol, o Salvador Dalí. Opa, amo. Que é um craque, não é, do surrealismo, em que ele, nas suas obras, as obras são muito claras, como, por exemplo, tem aquela que é muito famosa, que tem uns relógios, que ela fala do tempo, né? Mas o relógio quebrado em cima de uma mesa, enfim, tal. Então, ele coloca essas coisas justamente porque ele sabia provocar, ele queria provocar o espectador nesse sentido, de fazer o espectador participar da sua obra. Eu acho que esse é o objetivo da arte abstrata, fazer com que a pessoa participe daquela obra. É provocativa a arte abstrata. A pessoa começa a pensar, começa a descobrir, entende? Então, é nesse sentido que a arte abstrata funciona. E foi aí que eu falei, então, do caso do céu, né? O céu, o universo, é uma arte abstrata. E nós estamos olhando este céu e interpretando esse céu. Para todos os efeitos, nós participamos da construção do universo. Você falou uma coisa agora que me levou, já que nós estamos falando de uma forma macro da questão, quando você falou do áudio, o audiovisual e o outro do som também, né? O som e a visão. Pessoas que tiveram contato, vamos lá, com o mundo espiritual, sei lá que mundo é esse, nunca acessei, pelo menos que eu lembre, e tal, né? Todas as pessoas que tiveram experiência, até a experiência de EQM, de quase morte e tudo, relatam sons que não existem na Terra. Olha só que interessante o que você falou há pouco. Sons que não existem na Terra. Cores que não existem na Terra. Músicas que não existem na Terra, assim vamos dizer. Mas aí entra agora isso que você está falando, por isso que me trouxe isso à mente, porque a nossa mente é um depósito de troço maluco, é um caos a nossa mente, né? Então a gente vai buscando para ilustrar. Então eu acho que essa questão da percepção nós temos alguma limitação física, porque nós estamos aqui num corpo físico, acredito eu, que nos impede de ter essa amplitude, de saber o que é um som em todos os grave e agudo, coisas que a gente está limitado ao ouvido, hoje a audição, essa que nós temos aqui, o tipo, a própria visão e tudo. Então, isso é uma. Como é que você vê essa questão? Nós não temos condição de alcançar isso que essas pessoas experienciaram, eu acredito que sim, porque ninguém falou loucura nenhuma. Você dizer que sons que você nunca ouviu, a fidelidade da sua visão, das maravilhas, isso não é coisa de alucinação, deve ter sido, são sensações, sentidos aguçados. Como é que você vê essa questão? Você acha que a pareidolia, que nós estamos falando aqui da criação, ela é proposital para nos dar um tipo de aprendizado que nós ainda não sabemos o que é? Aí as interpretações podem ser as mais variadas possíveis, né? Com certeza. Mas eu diria o seguinte, nós temos no nosso cérebro alguns bilhões de neurônios. Sim. Já ouvi falar em 80 bilhões de neurônios e milhares de sinapses, que são as interações entre interações químicas, elétricas, entre esses neurônios. Isso. Eu acredito que, diante de um determinado estímulo, essas sinapses podem se fazer de um modo diferente, que não é aquele do dia a dia, aquela sinapse do dia a dia. Então, de repente, os neurônios se encontram de um modo diferente, digamos assim,
E o nosso cérebro interpreta, não é? Coisas que não são comuns para essas pessoas, entendeu? Por outro lado, também, eu acredito muito na genética, viu, Grego? Então, eu acho que na nossa genética nós ainda temos coisas lá do homem das cavernas, Ah, sem dúvida, sem lá dúvida. de trás. Então, Hereditariedade. a hereditariedade, né? Então, diante de algum estímulo, algo pode se manifestar. Então, o nosso cérebro, né? O nosso cérebro é uma máquina constante em atividade, projetando imagens, projetando sons. E, às vezes, diante de um certo estímulo, como tem o caso de algumas seitas ou religiões, não é? O caso da ayahuasca, por exemplo. Opa! Não é? Então, diante daquele chá, não é? O cérebro entra em sinapses um tanto diferentes do normal, do cotidiano, e a pessoa passa a enxergar coisas, a ouvir coisas. Eu já vi relatos, inclusive, de pessoas que se viram lá no espaço, sem ter viajado, e vendo a Terra lá do espaço, vendo o universo lá do espaço. Então, o nosso cérebro é mágico, não é? O nosso cérebro produz muita coisa que nós ainda não entendemos. Com certeza, com certeza. Então, esses profetas, não é? Essas pessoas que veem coisas ou ouvem coisas, e às vezes até se tornam, em função disso, se tornam líderes religiosos e até conseguem levar pessoas para um suicídio coletivo, como já aconteceu. Né? Então, a palavra é muito forte. A palavra tem poder. Não é? Então, se você diz que enxergou naquela gruta que você esteve ali com os amigos, você enxergou um santo, uma santa, viu o rosto de Jesus, etc., aquela gruta acaba se tornando um local não tenha de dúvida. peregrinação. Não tenha dúvida. Não tenha Não dúvida. A gente está cansado de ver isso. Não é? Então, nós entendemos ainda pouco do funcionamento do nosso cérebro, mas é uma verdadeira máquina, um computador super poderoso que está aí nos trazendo muitas imagens e muitos sons que nós não conseguimos entender de onde vem. Mas eu acho que muita coisa é lá de dentro mesmo. Não tenha dúvida. Tanto é que você faz muitos exames, que você vai fazer, se eu e você, quem está nos assistindo, formos para a mesma clínica, vamos pegar um exemplo qualquer, fazer uma audiometria, nós vamos ter resultados completamente diferentes. Eu vou chegar num som que você não ouve, vice-versa, você está ouvindo e eu não estou ouvindo coisa nenhuma. Então, deve ter alguma coisa realmente, um desenvolvimento. Não estou falando de limitação de alguma coisa física, uma coisa mais além, né? Porque os tímpanos são os mesmos, tudo isso aqui. Se tiver tudo uma saúde auditiva, então não tem porquê, né? Foi o que você falou, eu não tenho a mesma amplitude de percepção que você e que todos os demais, né? Então, isso eu quero lembrar aqui o planeta Marte. Lembra daquele rosto quando, nossa, era a nave Viking, se eu não me engano, né? Rosto de Marte, o famoso rosto de Marte. O famoso rosto de Marte. Muito bom você falar sobre isso. Apesar da NASA ter desmentido, ter mostrado que era um jogo de luz e sombra, que eu acredito. Mas ainda existem aqueles que falam na teoria da conspiração, que procura acreditar no rosto. O Santo Sudário é outro exemplo disso. Me perdoem quem acredita nisso. Respeito, mas
Aquilo é uma grande pareidolia também, né? Aham. Você É, imagina. pois é, pois é. Mas é isso, né? As, as seitas, as religiões, quer dizer, tudo que é nessa área do misticismo se alimenta muito dessa pareidolia, né? Dessas imagens, não é? Dessa ilusão, entende? Paulo, você foi um professor. Quantos anos você foi professor? E vamos ver, 30 eu, e poucos ou não? Ou mais? 39. 39 anos. Durante esses 39 anos, já completa com a minha pergunta aqui. Eu gostaria de saber, você tem uma experiência nessa questão, eu gostaria de saber a pareidolia na educação. Pareidolia na educação. Sabe que isso eu não vejo ensinado com certa frequência nas escolas, não. Não. Falando-se em pareidolia, em ilusão, até porque a pareidolia é interessante, é importante, porque ela pode ser analisada sob o ponto de vista da psicanálise, da psicologia. Isso que eu queria. É, A porque educação está inserida nisso tudo, por isso que eu fiz a pergunta. exatamente está inserida nisso tudo. Então, no caso, cursos de psicologia, cursos que trabalham essa questão da mente, né? A psicanálise, por exemplo, também, a, essa questão da pareidolia é entendida como uma manifestação do inconsciente. Tá. E eu quero falar aqui, então, aproveitando o gancho, das pranchas ou as imagens de Rorschach. Rorschach foi ele era psiquiatra, se eu não me engano, suíço, né? Em que eu tenho até anotado aqui, era suíço, sim, Hermann Rorschach, 1921. Ele criou uma técnica de analisar as pessoas a partir de manchas. Eu vou até mostrar Mostra aí, aqui, ilustra aí. vamos ver. Ó, aparece, né? Sim, sensacional, eu pesquisei outro dia sobre isso. Isso é. Você falou isso no nosso programa sobre caos, né? Você fez uma abordagem sobre isso? Não sei se... Mais ou menos, mas não cheguei a chegar nessas pranchas de Rorschach, né? Sensacional, sim. Ele era psiquiatra, então ele mostrava, são várias pranchas, algumas até já estão adaptadas por outros estudiosos e tal, mas essa aqui é uma do original dele, em que ele mostrava essas pranchas e pedia para a pessoa dizer: o que você está vendo aqui? Estou vendo o lobo mau aí, ó. Pois é. É isso aí. Pareidolia, né? Isso aí, ó. Então, a partir do lobo mau, ele fazia uma análise daquilo que você trouxe lá do fundo do baú, da alma, lá de dentro, do seu inconsciente, e projetou nessa mancha. E essa técnica é utilizada até hoje, Paulo? Olha, e existem dois ramos. Um que defende essa técnica e um outro que não defende. Existe discussão a esse respeito. Sim. Né? Mas essa técnica ainda é aplicada por outras. Agora, há necessidade de um certo estudo, de um certo preparo para analisar essas pranchas de acordo com aquele padrão que ele estabeleceu. Porque se você não fizer um bom estudo disso aí, uma boa formação nessa técnica, você pode, de repente, divergir para uma linha, para uma interpretação. Não fazer uma boa anamnese, né? Aí não vai fazer uma boa anamnese, se não seguir. Exato, exato. Né?
Mas eu acho uma técnica interessante, viu? É uma técnica interessante mostrar para você, não é? E você diz aqui, eu vejo o lobo mau. Eu estou induzindo alguém, agora falou, ó, realmente parece o que o grego falou, né? Aí já meio bravo, assim, fazendo essa cara aqui. Outro pode estar vendo outra coisa. Pode Exato, exato. estar vendo Então, um quadril, a parte aqui do quadril humano aí, do esqueleto, dá para ver um monte de coisa aí, vamos dizer. A sim, criação, sim. a criatividade te leva É, além das fronteiras. mas o interessante é isso, então, nesse trabalho, né, da psicologia, de a pessoa, quer dizer, não seria a mancha propriamente dita, mas o que a pessoa vê naquela mancha. E isso, então, pode ser um espelho do que está lá no fundo, talvez algum trauma da pessoa, não é? Então, que ela consegue projetar nessa mancha, e aí, então, o profissional vai fazer uma análise disso. Entende? Bacana. Escuta, nós tivemos quase 45 minutos de uma bela introdução, que eu nem imaginava isso aqui, nem imaginava essa amplitude dessa questão. Então, considerando que hoje nós estamos dentro do esoterismo, do misticismo, fala-se muito em nova era, novos tempos, novo ciclo, novo isso, novo aquilo, a volta de não sei quem vai chegar, esse, aquele, uma série de profetas, como você estava falando. Nós temos aqui, que elementos você colocaria? Você mostrou, e principalmente a gente começa a ver coisa, né? Induzido pela mídia, pelas religiões, pelos líderes dessas questões, Uhum. começam a nos induzir. Então eu começo a ver, num desenho eu começo a ver a cara de um lobo mau, o outro vê numa montanha o índio ali e acha que ali nasceu não sei o quê, e outras coisas que eu não quero nem citar nome aqui, né, para deixar cada um seguir a sua crença. Como é que a gente pode usar hoje, onde a pareidolia pode nos ajudar? Olha só, eu estava limitado, assumo minha ignorância, eu estava limitado na pareidolia aquilo, de olhar, muitas pessoas mostram para mim, principalmente na questão de discos voadores, e essa questão de coisas assim, eu falo, não, isso aí é uma pareidolia, essa montanha, essas coisas assim. Então, mas sempre fiquei limitado nessa questão de comparativo do sapo que aparece na nuvem, na terra. Eu vejo que a questão é muito mais ampla. Então, como a pareidolia pode ser utilizada e que dica você dá para as pessoas que olham, a partir do momento, quem assistir nosso programa, olhou para a montanha, viu a cara de um coelho. Primeira coisa, tem um coelho na montanha. Vai deduzir do jeito que ele quiser. Como ele pode prosseguir daí para ter uma visão mais macrocósmica da questão? Como é que a gente pode usar a pareidolia daqui para frente, vamos dizer, para que ela seja nossa aliada e não nossa alienação? Em primeiro lugar, é importante retornar lá para o começo da nossa conversa, que as pessoas devem entender, em primeiro lugar, que a pareidolia, essa ilusão, tanto das imagens como a audição, é um mecanismo de sobrevivência. Isso precisa ser fixado e bem entendido pelas pessoas. É um mecanismo de sobrevivência do nosso Defesa, você cérebro. diria? Defesa também, é um mecanismo de defesa. Defesa, sim, é a sobrevivência no sentido de defesa. Okay. Você está caçando, de repente vê um vulto por trás de uma árvore, do mato e tal, você, opa, deve ser um leão, você fica com medo e se protege. Sim, Então, a perfeito. pareidolia é um mecanismo, em primeiro lugar, temos que entender isso. A pareidolia é um mecanismo de proteção para a sobrevivência da espécie humana. Entende? Então, eu acredito até que em outros animais também. Entende? Eu vou citar aqui uma coisa que às vezes acontece aqui comigo. Eu tenho uma cachorrinha que
fica aqui dentro de casa à noite. Então, essa noite, por exemplo, ela veio, empurrou a porta do meu quarto, que eu deixo entreaberta, e Sim. veio dormir no chão ali ao meu lado, no tapete. E isso ela já fez algumas vezes. Parece que ela percebe alguma coisa que eu não sei o que é. Perfeito. Porque não é sempre. Agora, por exemplo, se for trovoada, relâmpago, aí sim ela faz isso. Então, para mim, pareidolia. É um sistema de proteção dela. Ela vem para perto do seu dono, como forma de proteção, de sobrevivência. Me socorre. Né? Ela diz para mim, me socorre. Entende? Então, a pareidolia tem que ser entendida dessa forma, como um mecanismo de proteção, de sobrevivência. E, por sua vez, nós precisamos que o mundo fale conosco. E nós já conversamos sobre isso na nossa conversa sobre o caos. O nosso cérebro não se conforma com o caos. O mundo precisa falar com a gente, precisa falar conosco. E quando ele não fala, nós inventamos. O cérebro inventa. Inventa imagens, inventa sons, inventa mensagens. Ô, Paulo, você me convenceu no programa anterior, na questão do caos, que está casando muito bem com a nossa conversa de hoje, de que o universo é um caos. Me surpreendeu mesmo, nunca pensei que era isso. Eu até falei que era tudo harmônico, bonitinho, planeta andando assim, sistema aí, atração, rotação, Mas por que, da onde vem, se o caos é o que rege tudo, né? Me convenci, vou até me aprofundar mais. Da onde vem essa nossa resistência a admitir o caos, Paulo? No seu ponto de vista? Até onde vem essa resistência? Não, da onde vem? Qual é o eu tenho que ter uma fundamentação para essa minha resistência, para essa minha. Se Sim, o justamente. caos é natural, por que eu vou contra o caos? Você, toda a população vai contra o caos. É porque nós precisamos. Deixa eu dar só uma olhada aqui, que apareceu alguma coisa aqui no meu computador. Nós precisamos viver num mundo que faça sentido. Entende? O sentido é muito importante. E eu vou até lembrar aqui esse livro, por exemplo, Viktor Frankl, né? Em que ele foi prisioneiro na época do Holocausto. Ele era austríaco, um psiquiatra, estudioso, cientista, e foi preso lá na Alemanha no Holocausto. Viveu aquela situação toda nos campos de concentração. Sim. Viktor Frankl. E ele, então, percebeu uma coisa: mesmo dentro daquela situação tão complicada, tão degradante, dentro de um campo de concentração, as pessoas buscavam sentido em coisas pequenas, numa conversa com o outro, numa oração. E ele cita, inclusive, o caso de uma pessoa que entrou na sala deles lá e disse: venham ver, venham ver, venham ver. E eles foram lá fora. Era um pôr do sol magnífico, rosado, alaranjado, aquela coisa linda. Quer dizer, ele encontrou naquele pôr do sol um sentido para ele, naquele momento, para ele encontrar uma paz, algo, não é? Que lhe fizesse bem. A partir daí, inclusive, ele desenvolveu, e ele cita nesses seus livros aqui, ele cita este caso e desenvolveu uma técnica fazendo com que as pessoas, no seu trabalho com as pessoas, elas busquem um sentido para a vida. É a busca do sentido. Se a vida não fizer sentido, legal, ela não tem graça. Não tem. E aí a pessoa se destrói. Ou então vai procurar sentido em drogas, em bebidas. Fugas. Entende? Então, o nosso cérebro trabalha assim. Nós não nos conformamos com o caos,
não nos conformamos com o acaso, por exemplo, porque será que o universo foi criado ou ele sempre existiu? Entra na nossa lógica. Como é que sempre existiu? Pô? Não pode. Não pode sempre existir. Mas por que não pode? Alguma coisa tem que criar isso, Paulo. Tem... Mas é porque nós estamos acostumados com essa ideia de que tudo é criado. Falou bonito agora. Aí é que tá. Isso é verdade, claro. E tem que ser assim. Pô. É. Eu não tenho outro parâmetro para. Pois é, justamente, não é? Então, tem aquela velha pergunta também que se faz, né? E se houve um criador, será que ele teve opção? Será que ele podia ter criado um universo assim, ou assim, ou assim? Ou ele criou esse aí porque era o melhor jeito, era o melhor universo que tinha para criar? É complicado, é complicado. É o caos, como você falou aí. Pois é. Pensar nisso aí, o cara fica louco, a pessoa fica louco. Nós não nos conformamos com o acaso. Não. Tudo tem que ser criado, porque nós criamos as coisas, nós criamos as nossas ferramentas. Então, achamos que o universo teve que ser criado também. Aí vem aquela velha ideia, não é? Que nós conversamos da outra vez. Você vê uma rosa bonita, olha os detalhes. Isso aqui só pode ter sido criado por alguém, por alguma inteligência. Mas será que a natureza age assim, com essa ideia de beleza? Ou a natureza é simplesmente natureza e deu? Nós é que criamos essa ideia de beleza. Esse é o nosso nível de compreensão. Por isso que veio uma frase agora na minha cabeça que existe a lógica humana, existe a lógica divina, né, que a gente desconhece totalmente. Usamos divino porque a gente não consegue definir isso tudo, né? Então, e a lógica humana é que prevalece para nós, né? O divino preenche um espaço que a ciência não consegue trabalhar, que é o mistério da fé. É isso aí, isso aí. Então, o divino, existe até aquilo que se fala... A pareidolia da ciência, o divino e a pareidolia da ciência. Existe até aquilo que se fala que é o Deus das lacunas, né? Quando você não tem explicação para alguma coisa, aí você diz, não foi Deus que quis assim. Pronto, está resolvido. Simples, jogou o rojão para lá. Não tem... Foi Deus que fez. Não é? Então, o Grego, eu tenho escrito bastante aí, estou com, se eu não me engano, são 16 livros escritos, né? Já mandei para você. Como eu disse, você sempre me surpreende, cada dia. E, ultimamente, eu tenho escrito muitas poesias. E a última poesia que eu escrevi, que vai fazer parte do meu próximo livro, o título dela adivinhe, Pareidolia. Você me mandou ontem, sensacional, sensacional, achei muito legal. E a música, né? Musicada, você mandou a música, mas é a letra da poesia, né? A letra da poesia, mas eu adaptei um pouco aquela letra para ela poder ser trabalhada na inteligência artificial, né? Mas a parte final do meu verso, eu estou falando isso porque eu vejo que nós estamos chegando no final da conversa, né? Sim. Você tem um tempo limitado ali. Então, eu queria só citar os 2 versos finais dessa poesia que vai fazer parte do meu próximo livro. Vamos lá, será um prazer. E diz assim: vejo rostos onde há nuvens. Ouço vozes no silêncio do vento. Não é o mundo que fala comigo.
Sou eu que incorporo o mundo com meus próprios sonhos e desejos. Pareidolia é o espelho secreto da mente. Vejo fora aquilo que está por dentro. Não paro, estou sempre atento, vendo figuras no chão e no firmamento. Que legal, maravilhoso, parabéns. Ó. Você, você é fera, Paulo, você é fera, bacana. Muito bom ter a sua amizade, porque você é um cara diferenciado. Paulo, muito obrigado, meu querido. Foi, ó, superou a minha expectativa em muito. Para mim foi. Tanto é que me encantou. Quando você falou nisso, pareidolia da criação, eu falei, Paulo, temos que falar sobre isso. Nunca ouvi, nunca passou sobre pareidolia da criação. E aí está aí. Vamos respeitar a pareidolia como um processo mental de proteção e de sobrevivência. Não é uma brincadeira do nosso cérebro. A pareidolia precisa ser levada mais a sério. Bacana, bacana, bacana. Valeu, Paulo. Obrigado, meu querido. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Um abraço, tudo de bom. Tchau, Obrigado. tchau. Sucesso. Oh, que legal. Legal. Pô, outra visão da pareidolia. Vou pesquisar mais agora, ver se tudo isso que o Paulo falou, se o Google, né, porque a gente vai focado em alguma coisa, né? A internet tem uma série de coisas que a gente não sabe pesquisar porque estamos limitados aqui. Agora, quando você tem novos horizontes, você vai pesquisar. Quem sabe eu acho algum complemento disso, do que o Paulo falou, né? Eu acho que eu vou achar. Vou pesquisar. É isso aí, gente. Fraterno abraço, feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.